Fala galera, hoje o papo tá imperdível. Vamos falar dos novos Smart Glasses da Meta, como os Ray-Ban Hypernova e os Oakley Supernova 2, que estão revolucionando o mercado. Mas não para por aí, também temos novidades quentes sobre o GeForce Now no Meta Quest 3 e como ele está mudando a forma de jogar realidade virtual. E ainda os desafios e tendências no desenvolvimento XR, com cada vez mais empresas entrando nesse mercado. Bora nessa? O Papo TechCast está começando agora. Muito obrigado para vocês que participaram do vídeo passado. Segue aqui os nossos agradecimentos. E se você que gostou e quer ver seu comentário aqui, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo para que você apareça no próximo. Olá meus amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo TechCast aqui no nosso próprio metaverso, Riseverse. Nós somos os próprios desenvolvedores desse metaverso aqui que vocês estão vendo. Sejam muito bem-vindos aqui. E se você curte as últimas novidades de VR e XR, você está no lugar certo, hein, pessoal? Fiquem aqui com a gente e vamos discutir o que aconteceu no mundo da tecnologia XR e VR esta semana. E pessoal, vamos começar aqui o nosso papo, aqui nossas notícias, falando sobre algumas novidades que saíram aí do Smart Glass aí, o Ray-Ban Meta, né? O Ray-Ban, aquele óculos Ray-Ban da Meta aí, pra quem não sabe. Então vamos começar falando sobre esse Ray-Ban, que a gente sabe aí que o modelo atual já tem algumas funções bem legais, como tirar fotos e gravar vídeos, mas infelizmente ele ainda tem algumas limitações, com a falta de uma tela que permite interações mais avançadas. Exatamente, e aí que entra o novo modelo chamado Hypernova, tá? Que deve ser lançado aí em 2025, ainda nesse ano aqui. E esse novo par de óculos, pessoal, inteligentes, ele vai ter uma tela embutida que vai permitir a interação mais interessante ali com os usuários. Então, esse é um diferencial que esses novos óculos, esse novo modelo de óculos vai ter aí chegando, que é o Hypernova. E esses rumores aí que indicam que o Hypernova deve custar cerca de $1.000 e contará aí com uma tela pequena ali e permitirá interações com o assistente virtual da Meta, aquele famoso Meta IA lá que a gente já falou aqui no nosso canal. E isso é um grande avanço aí em comparação com os modelos anteriores, que começam na faixa de $300 e é um preço aí que já é considerado quase um headset, né? Mas tem galera lá nos Estados Unidos que tá comprando bastante esse tipo de óculos de Smart Glass da Meta. Dá para usar no seu dia a dia ali na rua sem ninguém perceber que é um óculos inteligente, e também facilita algumas coisas aí no seu dia a dia de influenciador ali que quer postar alguma coisa, gravar um vídeo. É muito interessante esse óculos. Essa novidade, pessoal, está super alinhada com as pessoas que esperam as tecnologias de vestíveis, que nem, por exemplo, já temos pessoas que já têm costume de usar os relógios, né? Já tá vindo aí o anel, e também os óculos já tem aí um certo tempo. Então, essa tecnologia vai vir para somar ainda mais a cultura e o uso desse tipo de dispositivo com a gente para auxiliar nosso dia a dia. Olha que legal. Bom, então agora vamos falar aqui sobre a outra novidade que tá saindo aí da Meta, que é os óculos da Oakley. Pois é, até essa empresa aí que é bem famosa aí, que tem outros tipos de óculos parecidos ali com a Ray-Ban, ali meio que concorrente, né? Também está entrando nessa parceria ali com a Meta, e agora vai se chamar os Oakley Meta Glasses, ou seja, uma nova ali linha de óculos que a Meta está trazendo. Eles estão programados aí para serem lançados este ano e são feitos especialmente para atletas como ciclistas. Vocês devem estar vendo alguma imagem aí na tela. Ele é bem diferente do óculos da Ray-Ban, e esse codinome aí desse modelo é chamado de Supernova 2. Embora esses óculos também não tenham uma tela embutida, pessoal, eles foram projetados para ajudar na performance esportiva, ou seja, para o público que gosta de fazer esporte ali, esporte, bicicleta, corrida. Então, óculos que vem para somar para esse tipo de público aí. E também, e outro ponto também muito interessante é que a câmera, pessoal, ela fica no centro, ela não é igual o óculos Ray-Ban, que fica nas laterais, né, do óculos ali para poder fazer as gravações. Ela fica exatamente no centro. Então, isso pode ser até uma melhoria, né, para quem pratica esportes. Pode ser ainda melhor você tendo essa câmera de forma ali no centro do seu óculos. E uma das características legais desse óculos da Oakley Meta é que eles podem coletar dados durante os seus treinos, como velocidade e distância. Eles ajudam aí os atletas a analisarem o seu desempenho
e sempre melhorarem ali o seu tempo, fazer um tempo recorde, quem sabe ali tem interações mais legais, por dizer assim, mais virtuais ali, que mostram um caminho. Bom, vamos ver aí o que a Meta vai trazer de inovação para dentro desse óculos para os atletas e quem sabe aí ajudar eles a terem bater mais recordes próprios ali, ou mundiais, com a ajuda da tecnologia vestível da Meta. E além disso, pessoal, a Oakley também pode se conectar a aplicativos de fitness e monitoramento de saúde. Assim, os usuários conseguem acompanhar o seu desempenho físico diretamente pelo óculos, e isso é muito bom porque para quem leva o esporte a sério, vai conseguir acompanhar o seu feedback durante o seu esporte. É uma coisa interessante pra gente acompanhar aí e que pode ser uma cultura, apesar que tem muita gente que já usa, né, o relógio já faz isso, mas o óculos pode ser um diferencial também. Bom, vamos falar aqui um pouco então, comparar os dois modelos aí da Meta com essas empresas de óculos, mas a gente sabe aí que a Ray-Ban da Meta são mais voltados para o público em geral, né, no dia a dia, enquanto esses da Oakley, esses novos óculos, são feitos para quem pratica esportes. Cada um tem as suas vantagens ali na sua área, então, né, o Ray-Ban vai ser no dia a dia ali na sua cidade, na sua casa, enquanto esses da Oakley pode ser até aqueles campeonatos, né, daqui a pouco quem sabe eles começam a colocar esse tipo de tecnologia lá, não sei se vai dar alguma vantagem ou não, mas seria muito interessante ver essa tecnologia começar a tomar mais forma ali dentro do nosso dia a dia no mundo, né? Triatlo usaria? Triatlo é de bicicleta, não é? Não, triatlo, se não me engano, tem bicicleta, corrida e natação. Aí eu não sei se ele é a prova d'água. Não, ele não deve ser a prova d'água. A prova d'água acho que não é, não. E é isso, então a integração com as tecnologias também é bem interessante. A Meta planeja aí colocar assistente virtual nos novos modelos, o que pode aumentar muito a utilidade deles, e isso vai permitir interações mais fáceis e naturais. Se a gente for pegar aqui um comparativo ali, quem sabe esses óculos daqui a pouco não fica parecido com aqueles óculos que o Google, né, tinha mostrado há um tempo atrás, no ano passado ali, naquela apresentação dele, que é aquele óculos normal, onde ele interage com a inteligência artificial do próprio Google. Então, quem sabe a Meta não tá correndo atrás ali e querer colocar esse tipo de interação nestes óculos aqui, quando ele fala nessa parte. E as duas linhas de produtos que estão sendo feitas aí em colaboração com a Excelsior Luxottica, que é uma expert em design e tecnologia óptica, tá? Isso garante que os óculos sejam funcionais e também bem bonitos. Olha que legal. Essa empresa aí, pra quem não sabe, essa empresa já é uma empresa que a Meta tem a parceria, que já cria ali os óculos com os primeiros óculos da Ray-Ban, e agora tá vindo aí com mais parcerias da Meta, fixando ainda mais, né, essa parceria, trazendo os óculos da Oakley junto e também essa nova versão do óculos do Ray-Ban da Meta. Bom, com tudo isso aí, a gente tem que ver aqui, dar uma olhada no futuro desses Smart Glasses, que tem muita coisa legal por vir. A Meta anunciou planos para lançar as primeiras AR Glasses de verdade em 2027. Isso ainda está longe, mas gera muitas expectativas, e aqui é lógico que a gente está falando do projeto Orion aí, que ano passado foi mostrado na convenção da Connect da Meta aí, e gerou repercussão muito positiva aí, porque a galera comprou praticamente essa ideia e tá muito na expectativa, né, nas alturas, querendo muito esses óculos aí para usar no seu dia a dia, porque a gente sabe que esse tipo de óculos do Orion traz uma tecnologia muito inovadora e muito diferente desses Smart Glasses aqui que a Meta já está colocando no mercado para ser utilizado. Sem dúvida, né? E isso também nos faz pensar, pessoal, o que podemos esperar aí desse AR Glasses aí? Elas devem ter funções muito mais avançadas do que os modelos atuais que a gente já conhece, permitindo experiências incríveis e interativas. Então aí, falando da tela embutida, né, nesses Hypernovas que vai ter aí, vai ser um grande passo na transição ali para as AR Glasses. Isso pode exibir portas para novas aplicações em diversas áreas, desde a educação até o entretenimento. E aqui a gente não tá falando do projeto Orion, tá, pessoal? A gente tá falando agora desses novos modelos que a Meta vai lançar aí do Hypernova. Enquanto isso não acontece, ainda temos muito desenvolvimento pela frente aí com esses novos modelos, né, e os modelos atuais também. E é assim, emocionante até a gente pensar, né, pessoal, que como esse tipo de produto e dispositivo pode acabar mudando, né, a forma como a gente muda e interage com as coisas no mundo real e no mundo virtual também, como a gente já faz aqui hoje. E a gente tá ansioso para saber o que isso aí vai ter aí, né, que vai trazer pra gente nesse próximo ano. Espero que esse ano aqui seja um ano que tenham muitas mudanças como essa daí, com esse tipo de produto. Bom, querendo saber de vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo, vocês estão animados para viver como tudo isso vai se desenrolar? Deixem aí a sua opinião nos comentários e vamos para a nossa próxima notícia então. Agora vamos falar aqui sobre um assunto super interessante,
o desenvolvimento para realidade estendida, ou XR aí, para quem conhece bastante também, tem essas dois tipos de tecnologia. Então você sabia aí, pessoal, que 35% dos desenvolvedores de jogos já estão criando conteúdos para a realidade mista? Então vamos descobrir o que isso significa. E vamos começar aqui com os dados de pesquisa da GDC. Para quem não sabe aí, GDC significa Game Develop Conference. O MetaQuest é a plataforma favorita aí dos desenvolvedores, com 59% escolhendo ela. Isso mostra como a Meta domina por si só, né? Só ela ali domina quase mais da metade do mercado de XR que tá lançando aí. O pessoal prefere muito mais a Meta. Quem sabe aí isso se deve levar aí pelas atualizações e a preocupação que a Meta tem no seu sistema e também no seu hardware, que eles estão melhorando cada vez mais. E não é só isso, tá, pessoal? Porque também temos aí 30% de desenvolvimento para Steam VR, 16% para PlayStation VR 2, que eu acho uma surpresa isso, tá? E curiosamente, 8% ainda estão criando apps, né, ou aplicativos para o Apple Vision Pro. É uma coisa curiosa, né? Os desenvolvedores parecem bem cautelosos em selecionar e escolher ali a sua plataforma para desenvolvimento. Por quê? Hoje o tempo é uma coisa muito valiosa, né? Para o desenvolvedor aprender e se dedicar, né, dedicar o seu tempo para desenvolvimento, para aprender essas plataformas, é muito tempo. Então não dá tempo de você ficar apostando o seu time, né, as suas fichas numa empresa que talvez a mente continue ou não vire nada, né? Não vire negócio. Por enquanto aí a gente vê que Meta tá disparado aí na frente com mais desenvolvedores, tá? E lógico, né, PlayStation VR atrás, né, o Google tá entrando aí na corrida, mas o Vision Pro ainda não é o queridinho aí da preferência dos desenvolvedores, porque ainda é um risco muito grande pra gente, né? Então é isso. Sabe o que é curioso nessa parte aqui? É que pro Steam ele tem 31% em cima de 16% do PlayStation. Só que a curiosidade aqui é que o Steam faz muito tempo que não lança nenhum hardware atualizado ali no seu Steam Deck, né? Aquele Steam Deck VR. Aquele VR da Steam é bem antigo comparado ao PlayStation VR 2. Porém, a porcentagem, os desenvolvedores preferem muito mais desenvolver para a plataforma do Steam do que para a PlayStation VR. E a gente sabe que isso pode estar atrelado ali, pessoal, a simplesmente você ter que comprar um PlayStation 5 para poder utilizar o seu PlayStation VR 2 ali. E comparado ao Steam, você não precisa comprar nada, você já está no PC VR, né? Você só precisa meio que ligar ali o seu Steam Deck, o seu VR do Steam, no seu computador, vincular ele ali. Então, quem sabe essa porcentagem se deve a essa diferença aí, né? PC praticamente todo mundo tem, né? PC então, todo mundo tem, e aqui ninguém vai querer comprar um PlayStation 5 para jogar um PlayStation VR 2, sendo que, né, ele pode ter muita economia muito maior se ele comprar um computador ou se ele já tiver um e utilizar o próprio headset. Bom, vamos falar aqui então sobre as dificuldades ali da indústria, né? O desenvolvimento em XR está se mantendo firme, por mais que a gente ache que o pessoal fala que a indústria não tá legal, o pessoal não tá bom, VR, XR, conteúdo de realidade virtual não tá bacana, a gente isso na prática vê o contrário, né? Isso é muito bom, esse sinal, especialmente considerando que a base de usuários ainda é pequena. Então a gente vê que, por mais que seja pequena, o assunto ainda é muito procurado, cada vez mais pessoas entram aqui na realidade virtual. Quem acaba conhecendo o VR acaba ficando, né? Porque assim, a gente vê que, por que a base de VR é menor ainda? Porque nem todo mundo ainda conhece ou sabe que existe, ou tem até receio de investir num headset sem saber que ele pode ser uma boa oportunidade de entretenimento, como os outros consoles também são, que nem, por exemplo, PlayStation, Nintendo, Xbox, né, que são plataformas aí legadas, né, ou pelo menos mais conservadoras. A gente tá vendo aí que o VR, né, ele não é tão novo, mas ele é uma plataforma que tá começando a se sobressair aí, ainda mais depois da estratégia que o Mark Zuckerberg teve aí há 2 anos de começar a incentivar estudos e desenvolvimento de games. Então, o VR é uma coisa e o XR também é algo que está crescendo, né? E XR está vindo também bastante para aplicativos e ferramentas. E também temos alguns jogos em realidade estendida, que também tem sido bem interessante para o público aí, tem chamado muita atenção, que
também foi algo que ajudou a trazer mais pessoas, né? As pessoas se interessaram mais por causa da realidade estendida, né? Elas viram a realidade mista como uma oportunidade, como algo diferente, e não só para entretenimento, mas também algo ferramental. Bom, temos outro dado aqui que o GDC também menciona que, mesmo com demissões aí no mercado e fechamento de estúdios também que criam esse conteúdo, a adoção do XR está crescendo cada vez mais. Precisamos aí ver como a indústria se adapta a esses novos desafios, né? Porque a gente sabe que XR, criar esse conteúdo para realidade virtual, não é barato, é uma coisa muito complexa. Porém, cada vez mais o mercado está crescendo, por mais que tenha esse tipo de demissão. Agora vamos falar aqui sobre o Google e o Android XR. Embora a recepção tenha sido boa, muitos desenvolvedores estão receosos devido ao passado aí com a plataforma Daydream, que o Google pegou no passado aí e encerrou esse serviço que estava bem legal. Tem até vídeo aí que tá mostrando na tela, que tinha um vídeo lá de um headset e tal, tava bem legal. E eles simplesmente resolveram encerrar. O Google sendo o Google, né? É verdade, pessoal. E o Google também afirmou que está super comprometido com o Android XR e que já investiu bastante nesse espaço. Eles querem usar essa ferramenta como o Arcore para ajudar ali os desenvolvedores no seu dia a dia, né? Na hora para auxiliar no desenvolvimento. Então é algo interessante. Eles estão bem ali dedicados, afirmam eles, para que isso vire algo interessante e vire mercado também, né? Investir bastante para mim não significa nada, porque eles tinham investido lá até em apresentação no Stadia lá no passado, lá um monte de coisa e tal, não sei o que, e tá na mesma. Eles investem, mas não quer dizer que eles não possam desinvestir, né? Eu nem sei se tem essa palavra, mas... Desinvestir. A bola é minha, eu faço o que eu quero, então pega, põe guarda e ninguém joga mais. Esse é o medo, né? Tá. O VP aí o vice-presidente de XR do Google destacou que estão tornando o desenvolvimento mais fácil e que tem aí parcerias com a Samsung e Qualcomm para criar um bom ecossistema. A gente viu aí que essa semana aí foi lançado aquele headset, né, em parceria com a Samsung, o Mohan, né? Temos aí novidades, tem até vídeo novo saindo do projeto Mohan aí, que é bem legal ali, entre um headset misturado com a inteligência artificial aí do Google, e é bem interessante aquela interação que tem ali no meio quando você tá utilizando, que parece que você nem precisa das mãos, né? Você vai conversando, é muito interessante. Então esse projeto Mohan, nessa semana, provavelmente na semana que vem a gente ainda volta a falar sobre ele, que tá saindo muitas novidades aí, que teve num evento aí da Samsung, né? O Samsung Unpacked 2025, que teve muitas novidades de celular e tal, e também falaram sobre esse projeto Mohan. Então, quem sabe aí semana que vem ele não vem aqui na nossa pauta. E à medida que mais desenvolvedores entram nesse espaço, né, a qualidade dos conteúdos deve aumentar ainda mais, atraindo mais consumidores, porque nós vamos ter mais propostas de conteúdo disponíveis para consumir nos headsets. E além disso, as ferramentas estão evoluindo também, né, com o passar do tempo, o que pode abrir novas portas para inovações criativas no entretenimento do nosso dia a dia, da nossa casa, nosso trabalho, nosso esporte, enfim. É isso aí. Estamos muito animados para acompanhar tudo isso nos próximos meses, né? Nesse ano de 2025. E a gente promete. E a gente sabe que vai ter muita novidade ainda dentro desse assunto. É isso aí. Então deixa aí nos comentários qual a plataforma você acha que vai dominar o mercado do XR e se você está se preparando aí para este mercado que promete ir muito aqui no Brasil no futuro. Deixem aí nos comentários que a gente quer saber de vocês aí. Bom, e se você tá aqui, né, pessoal, nesse vídeo, eu espero que você pelo menos nos ajude deixando um like aí no nosso vídeo e também compartilhando esse vídeo para quem você acha que gosta desse tipo de assunto. Então não se esqueça, deixa um like e se inscreve também no nosso canal. Se você até aqui ainda não é um inscrito, se inscreva para ter mais novidades aí do VR XR no seu dia a dia. Vamos seguindo aqui para nossa próxima notícia. E agora vamos falar de um serviço aí que tá bem legal, que tá chegando aí para o MetaQuest 3 também. Vamos falar do GeForce Now, que chegou aí trazendo a possibilidade de jogar grandes títulos na palma da sua mão, ou melhor, na sua cabeça. Imagine só você aí jogando como No Man's Sky aí, que é um grande título que muitas pessoas até recomendam, tá, pessoal? Ele é um título de PC game, mas ele também é compatível com VR e é muito bom. Também temos aí o famoso Cyberpunk 2077 em realidade virtual. Já pensou? Você pode jogar um Cyberpunk também sem problema nenhum no seu próprio headset. Então parece um sonho, mas não é. E a melhor parte é que você não precisa de computador super potente aí para isso tudo. Mas calma aí,
nem tudo são flores, tá, pessoal? Vamos explorar também os pós e contras dessa novidade. E até fazer um comparativo também com o que aconteceu lá com o Google Stadia. Não sei se vocês lembram desse projeto lá do Google, nessa plataforma, tá? Então fiquem ligados aí que a gente vai continuar aqui a explorar esses pontos aí. Bora lá! Bom, para quem ainda não sabe aí o que é o GeForce Now, ele é um serviço de streaming que permite jogar mais de 2.000 jogos diretamente na nuvem. Isso quer dizer o quê? Você pode acessar tudo isso no seu MetaQuest 3 sem precisar de um supercomputador. Isso mesmo, lembra lá do Google Stadia, né? Então a ideia era bem parecida, bem similar, mas muitos usuários na época achavam o serviço bem confuso e cheio de limitação, né? E agora com o Nvidia fazendo isso, parece que finalmente estamos a caminho do certo. É isso aí, e o melhor disso tudo é que você pode jogar esses títulos que já comprou em lojas como a Steam ou a nuvem, né? Provavelmente ele pode se conectar ali, só que de um jeito totalmente novo. Já pensou aí você jogar na sua sala, no sofá ou até deitado na sua cama? Isso você já até faz com os títulos standalone do seu próprio Quest, mas agora você pode jogar os títulos que estão presentes nessas lojas ali de games que você tem lá comprado. Então é muito bom essa novidade aí que a GeForce está trazendo junto aí com a Meta, né? Ou a Meta está trazendo para a GeForce, né? Porque não sabe quem que pegou quem ali para poder trazer esse serviço, mas a gente sabe que isso é muito importante para você poder comprar o seu game lá e ele não morrer naquela plataforma, aquele seu computador, só pode jogar lá. Então é muito legal esse serviço que traz essa compatibilidade aí com vários outros navegadores, celulares, enfim, tudo onde tem um display e internet você pode jogar o seu game. É bem legal, né, esse tipo de plataforma, tá? Mas é bom lembrar aí, pessoal, que para você aproveitar esse tipo de tecnologia e esse tipo de plataforma, é bom vocês terem uma conexão rápida, né? Uma conexão bem rápida. Se você não tiver uma conexão boa, né, estável, você pode ter uma experiência não muito boa, porque pode começar a falhar frames, né? O seu jogo pode parecer lento, então pode trazer uma experiência meio frustrante ali para o usuário. E outra coisa também que é importante ressaltar aqui é que você precisa de um controle Xbox, porque se você não tiver o controle Xbox, você pode acabar ficando na mão, porque como é que você vai jogar o game ali, né, na tela? Você não consegue, então você ainda vai ter que comprar um controle de Xbox para você poder jogar esses jogos lá no GeForce aí. Bom, pessoal, para acessar esse serviço é muito fácil, tá, pessoal? Você só precisa entrar ali no navegador do seu MetaQuest e pronto, praticamente é isso. Você entra, loga e você pode ali acessar já esse seu catálogo dos seus games ali e poder jogar ele sem problema nenhum. E aí, para você logar então nessas suas contas, né, sem problema, você vai ter que passar por algumas etapas meio chatas, tá? Antes de você conseguir isso aí. Tipo, inserir senhas no seu VR, a gente sabe que é bem frustrante, mas uma vez que você colocou isso, é só alegria. E quando você consegue acessar esse serviço, você consegue jogar aí muito bem, porque a latência é muito bem aceitável para um jogo aí como No Man's Sky, que é single player. Mas se você aumentar demais aí o tamanho da tela, tipo, deixar gigante, a qualidade da imagem pode dar uma comprometida ali, ficar meio ruim. Então, quando você acessar e for jogar, fique atento a esse detalhe, tá, pessoal? E olha que interessante, enquanto a qualidade da imagem é boa, ainda não chega aos pés ainda de uma TV OLED 4K, tá, pessoal? Então, por mais que você tenha uma tela gigante, você ainda fica ali abaixo dos 4K, mas é uma coisa interessante ainda você ter ali disponível uma tela gigante para você poder jogar, né? É uma experiência bem interessante, porque você não fica mais limitado ao mundo físico, tendo que ter uma televisão cara, uma televisão de tela plana gigante, pendurada em algum lugar. Agora não, você vai ter uma tela virtual para você jogar aonde você quiser. Esse que é o mais interessante. Independente para onde você vá, tendo uma internet boa, você consegue jogar o jogo que você quiser. A Nvidia parece ter aprendido aí com os erros do Google. O Stadia prometia aí mundos e fundos, mas falhou em entregar uma experiência consistente. Já o GeForce Now parece que está mais estável e confiante no seu serviço ali, quando você vai jogar um game e tal, não tá lagando. A gente sabe que quando lançou o Stadia, mano, uma galera reclamou que, tá lento, tá travando, não tá a mesma coisa. Então a Google prometeu um monte de coisa, falando que não, os games vai estar lá e tal. Porém,
eles foram lá e deram um tiro no pé porque ninguém curtiu e aí acabou morrendo em pouco tempo, né? Não durou nem acho que 5, 6 meses. Acho que é por causa do time, era mais por causa do time da tecnologia, talvez hoje. E pra finalizar essa sessão aí, pessoal, a questão sobre as assinaturas, tá? O GeForce Now tem planos gratuitos, tá? E pagos também, mas você pode acabar gastando uma graninha aí pra realmente aproveitar os jogos de alta qualidade, porque o plano pago, sem dúvida, vai ter uma qualidade maior, uma experiência melhor pro usuário final. Esperamos que você tenha gostado do nosso passeio aqui pelo GeForce Now, então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários, o que você acha desse serviço, se vocês vão comprar, vão usar, vão, né, se divertir contratar o GeForce Now, então deixe aqui nos comentários a sua expectativa, o seu ponto de vista aí desse sistema. E aí, pessoal, o que vocês acharam da novidade de hoje aqui do nosso papo? Se você chegou até aqui, então é bem provável que nos veremos neste mesmo canal na semana que vem. Então não esquece de clicar no sininho para não perder nenhuma das novidades que postamos aqui no nosso canal. Agora queremos saber de você a sua opinião sobre essas notícias, então deixe nos comentários para continuarmos o nosso papo por aqui. Muito obrigado e até o próximo Papo TechCast, pessoal. Tchau, até logo, bye bye, adiós, adiê, não sei mais.